Matéria enviada por Diego Matos. Desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Primeira fábrica de carne cultivada em laboratório do mundo é inaugurada em Israel. Matéria muito recente de 25 de junho de 2021. A startup israelense FutureMet inaugurou a primeira fábrica de carne cultivada do mundo. A instalação, que fica na cidade de Hevet, no distrito industrial de Israel, tem capacidade para produzir 500 quilos de alimentos por dia. Aproximadamente 5.000 hambúrgueres de tamanho médio saindo direto do laboratório. A empresa diz que a carne cultivada gera 80% menos de emissões de gases de efeito estufa, usa 99% menos terra para pastagens e consome 96% menos água do que uma produção convencional de carne. Além disso, os executivos garantem que o produto não contém aditivo químico e é totalmente saudável. Nosso objetivo é tornar a carne cultivada acessível para todos em muitos países. Nós queremos manter uma produção com alimentos deliciosos, que sejam saudáveis e, ao mesmo tempo, sustentáveis. Preste atenção nessa palavra que será lei. Sustentáveis. Isso ajudará a garantir um futuro melhor para as próximas gerações, afirma o CEO da FutureMet, Hunk Shuk. Atualmente, a empresa pode produzir carnes de frangos, porcos e cordeiros sem utilização do soro animal ou modificação genética. A matéria-prima desses alimentos vem das células cultivadas em laboratório. Em breve, a unidade de Israel também irá fabricar produtos de origem bovina. Todo o processo de elaboração da carne é cerca de 20 vezes mais rápido do que criar animais e depois abatê-los. Além disso, o custo de produção está cada vez menor. Segundo dados da empresa, o valor gasto hoje para fabricar peitos de frango é de menos de $10, cerca de R$50, 1000 vezes mais barato do que 3 anos atrás. Depois de demonstrar que a carne cultivada pode atingir a paridade de custos mais rápido do que o mercado esperava, esta unidade de produção é a verdadeira virada do jogo para um consumo sustentável, de novo, sustentável de proteína. Celebra o diretor científico da FutureMet, Yaakov Nahamias. O próximo passo da empresa é expandir a produção de carne cultivada para mercados internacionais e promissores. A ideia é chegar às prateleiras dos Estados Unidos no próximo ano, já que por lá a demanda por produtos alimentícios feitos com matéria-prima vegetal aumenta anualmente. A FutureMet também entrou com vários pedidos de aprovação em outros territórios ao redor do mundo. A instalação de novas fábricas e a produção de carne fora do Oriente Médio depende apenas da conclusão dos processos nas agências reguladoras de investimentos por parte de empresas parceiras. A sociedade moderna se afasta cada vez mais do consumo de carne de abate, trocando o bom e velho hambúrguer ou aquela peça de picanha por produtos mais saudáveis e que não exijam sacrifício de nenhum ser vivo para satisfazer o paladar. Alimentos feitos com vegetais ou cultivados em laboratórios pode se tornar uma alternativa viável, desde que mantenha o princípio básico de serem comidas de verdade. Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o que você está vendo aí é os primeiros passos, toda essa matéria mostrou isso, os primeiros passos de como a carne cultivada vai ser obrigatória. Nessa matéria, eu fiz questão de ler ela é bem parecida com outras que a gente já fez aqui, mas agora você já vê que tem uma fábrica e já está entrando com uma papelada, né, para se tornar internacional e começar a distribuir isso para o mundo. E por que isso vai acontecer, meus irmãos? Porque eu já disse para vocês que esse negócio de aquecimento global, efeito estufa, gases, isso e aquilo, é um modelo de negócio. E esse modelo de negócio vai, através da lei, e será global, vai obrigar os países a que não cumprirem com o que eles querem, com os acordos, com as emissões de gases que eles querem, mesmo sem eles realmente terem provado, porque essa não passa de uma teoria. Essa história de aquecimento não passa de uma teoria. Nunca foi comprovado. Tem teoria que diz que, por exemplo, não só a Terra, mas todos os planetas do sistema solar estão aquecendo. Que isso é normal, que o próprio Sol trabalha dessa maneira, ele vai aquecendo mesmo. Ou seja, tudo tem fim. E outras teorias, mas mesmo assim eles seguraram que a culpa é do homem, que tem que evitar que isso e aquilo. Sendo que diversos efeitos, fenômenos da natureza que acontecem, eles dizem, não, já aconteceu tal ano, já aconteceu tal século. E o homem estava poluindo tanto como polui agora naquela época também. Então é complicado. E quando a gente fala homem, na verdade a gente está falando indústria. Porque não é o cidadão de bem que tem fábricas bilionárias produzindo toneladas de lixo todos os dias, despejando no mar, despejando em rios. Não somos nós que fazemos isso, é justamente eles que fazem. Agora, essa desculpa que está falando aí, você vê que eles usam 3 mais ou menos, né? Eles usam o sustentável, ou seja, tem que ser assim por causa da economia, usam o aquecimento global e usam também o lado sentimental das pessoas, sabe? Porque está abatendo os animais, os bichinhos dos animais. Isso é muita malvadez, é crueldade. Então, por aí você vê, meus irmãos, os 3 elementos que será necessário para criar lei.
Você já sente hoje eles trabalhando para isso, encarecendo demais a carne. Você vê que é um dos produtos que mais subiu o preço, que é para tirar ele da mesa do pobre. O pobre no mundo todo é maioria. Cidadão de classe baixa, ele é maioria no mundo todo. Então, esse cidadão pobre, ele não terá mais acesso. Ele já está tendo muito pouco, ele já diminuiu muito. A maioria das casas hoje não come mais carne, nem toda semana. Come um finalzinho de semana, às vezes a cada 2 semanas, está substituindo mesmo por ovo. E ele vai perder esse acesso de vez, ele não vai ter mais acesso. A classe média que ainda está conseguindo ter todos os dias no prato um pedacinho de carne, essa vai deixar também de vez, porque a produção, quem tem, os grandes produtores, vai disponibilizar esse produto apenas para quem é rico, apenas para quem é milionário, para quem tem muito dinheiro. Esse aí vai continuar comendo de boa. Já para a grande maioria, né, que eles sabem que tem uma proteína lá, eles mentiram muito, inclusive, patrocinando esses movimentos veganos, dando dinheiro para que eles se tornassem grandes. E esses movimentos, doutrinando principalmente as crianças, os jovens. Olha, é muito feio você comer carne, porque você está tirando a vida de bichinhos. E quem é que gosta de ver bichinho, né, perder a vida? Ninguém. Então, convencidos por isso, muitos entraram nesse movimento, esquecendo que o nosso corpo precisa da proteína que tem na carne. Então aí eles estão criando essa solução, que é essa carne cultivada. Agora, como eu não gosto de fazer aqui teorias conspiratórias, meus irmãos, a gente não precisa disso. A gente pode achar os fatos, a verdade, de acordo com eles mesmos. Essa matéria que você acabou de ver, ela está no canal Tech, tá certo? Que é um portal de informação, um portal de internet. Eu achei no próprio canal Tech o link de outra matéria que eles fizeram alguns meses antes, na mesma fonte, ou seja, na mesma fonte que está dizendo que essa carne é boa, que é autossustentável, que é isso, que é aquilo. Na mesma fonte você vai ver agora uma segunda matéria de meses atrás, dizendo que essa carne pode causar demência, Alzheimer e várias outras coisas, como diabetes do tipo 2. Então, veja, meus irmãos, aqui que eu faço de tudo para passar informação segura, verdadeira, sem fanatismo, sem conspiração. Só a mais pura verdade. Vamos ver juntos. Consumo de carne processada pode aumentar o risco de demência, diz estudo. Matéria de 11 de abril de 2021. O consumo de carnes processadas pode ser mais prejudicial ao corpo humano do que se imagina. De acordo com um estudo realizado no Reino Unido, a pesquisa mostra que o alimento está ligado a diversos casos de Alzheimer e outras formas de demência. Carnes processadas como salsichas e nuggets nunca foram consideradas alimentos saudáveis, com outros estudos já relacionados ao seu consumo a doenças como diabetes do tipo 2, problemas cardiovasculares e outros tipos de câncer. Além disso, os alimentos também podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver sintomas mais graves de transtornos psiquiátricos. O estudo foi realizado com base em dados de população do projeto de pesquisa UK Biobank, que coletou informações de saúde e genética de cerca de 500 mil de pessoas, com idades entre 40 e 69 anos. Isso aconteceu entre os anos de 2006 a 2010. Os voluntários precisaram preencher um questionário sobre alimentação no início da pesquisa e outras fichas ao longo de 16 meses. Os pesquisadores também conseguiram rastrear a saúde dos participantes através do sistema de saúde do Reino Unido, descobrindo se eles desenvolveram demência ou faleceram pela doença. Cerca de 2.900 casos de demência nessas pessoas foram diagnosticados em todo o grupo, durante um acompanhamento de 8 anos. Ao analisar os dados da dieta de cada um desses pacientes, os cientistas descobriram que o risco de ter demência aumentou em 44% para cada 25 gramas de carne processada, ingerida diretamente. Porém, não conseguiram encontrar números relevantes ao consumo de carne em geral, ou ainda para o consumo diário de carne de frango comum, ou seja, o verdadeiro. Por outro lado, o risco de demência diminuiu levemente para aqueles que comem regularmente a carne vermelha não processada, ou seja, carne real, carne do animal, carne que Deus criou. Para essas pessoas, a saúde delas continuou boa. O risco de adquirir a doença aumentou para quem possui a variação genética APOE4, o que já era esperado. Mas esse risco não parece ter sido afetado pelo consumo de carne verdadeira. Nossas descobertas sugerem que o consumo de carne processada pode aumentar o risco de demência. A ingestão de carne vermelha não processada pode estar associada aos riscos mais baixos, diz a pesquisa. Serão feitos novos estudos para avaliar os riscos de uma dieta à base de carne processada aos riscos de demência, além de descobrir como isso vem acontecendo. Enquanto isso, a recomendação é que o consumo seja reduzido para evitar o desenvolvimento da doença. E aí, meu irmão, contra fatos? Há argumentos? Eu quero agora falar, tá certo? A gente já vai comentar sobre essa matéria com cada pessoa que também tem aqui no canal, que eu sei que me assiste. Irmãos, eu não sou contra ninguém, eu não sou contra nenhuma teoria, mas eu vejo muitos excessos. Se vocês continuarem assim, se nós continuarmos assim, com excessos, manipulando fatos para apoiar teorias, fazendo igual a mídia, nós seremos banidos. Porque até Satanás ele tem que seguir regras.
Nós falamos aqui sobre a história de São Cipriano, e quando ele invocou o demônio para saber por que é que ele não estava conseguindo agir, foi nessa hora que ele largou o demônio e se tornou cristão. O demônio, quando é assuntos de Deus, ele tem que falar a verdade, porque todo mundo sabe que ele é mentiroso. Desde o começo, ele é pai da mentira. Ele só veio para matar, enganar e destruir. Mas quando é assuntos relacionados às obras de Deus, ele não pode mentir. Mesmo ele não pode mentir. Eu chego a me arrepio. Quando São Cipriano chamou ele, disse: olha, vem cá, por que tu não está conseguindo agir? Eu já fiz tudo que tu quis, já sacrifiquei, já fiz as oferendas, o cliente já me pagou, por que é que você não consegue chegar nessa menina, uma moça, uma menina frágil? A gente já tá com tanta gente grande. E aí o capeta, né, obrigado por Deus, pela lei de Deus, porque ele sabe, se ele não cumpre, se ele sai da regra, ele é aniquilado na mesma hora. Ele tem que ser sempre como uma opção. Se as pessoas forem para ele como opção, ele pode agir. Se ele entra na vida das pessoas sob a proteção de Deus, ele nem pode, ele nem consegue. E ele seria aniquilado na mesma hora. Então ele já fica bem longe. Quando ele tenta que vê que ela está apegada com Deus, apesar de todas as tentações que ele bota no caminho dela, ela se nega e continua apegada com Deus. Ele diz: Cristo está ali, não posso fazer nada. Toda vez que eu chego perto, ela me expulsa. E aí foi quando São Cipriano disse: se tu é fraco assim, eu tô fora. Então, se até o diabo segue as regras, a gente também não pode fazer as coisas aqui, nessa plataforma ou em qualquer outra, sem seguir as regras. E eu vejo muita gente fazendo isso, sendo pior até do que a própria mídia. Todos nós estávamos chegando no Em Alta, graças ao nosso público desperto. A gente chegava nos Em Alta. Hoje eu não vejo mais nenhum, não só eu no meu canal, mas nenhum que trata desses temas. Porque eles mudaram as regras. Viram que com aquela regra ali a informação estava chegando nas pessoas, então restringiram. E estão doidos para nos tirar de vez. E nesse caso, sabendo dessa realidade, a gente não pode facilitar. Então, irmãos, procurem mostrar fatos. Procurem mostrar a realidade, elas estão aí. Não precisa inventar. Não precisa ir pro fantástico. Eu sei que isso gera mais views, mas não vai por esse lado, porque vai terminar desaparecendo. Todos que fazem isso. Por isso é que eu tenho me esforçado para trazer pro meu público querido, que é uma família para mim, dados reais, para que eles possam falar de fatos concretos. E não de achismo, não de fantasias. Tá certo, irmão? Então não sou contra nada, mas tenho feito esse trabalho aqui. E nessa última matéria, meus irmãos, ficou comprovado que o quê? Um estudo feito com 500 mil de pessoas, por diversos anos, comprovou que aumenta em 44% a chance de você ter Alzheimer. E diabetes eles deixaram até de fora, porque é uma verdadeira desgracença, comendo esse tipo de carne processada. Agora, mesmo com os dados, ainda eles questionam e vão fazer outras pesquisas. Então, você veja, o que tem agora são dados comprovando que faz mal, mas mesmo assim a fábrica de Israel está atrás de colocar isso no mundo todo. Porque eles fazem as regras. Cientistas, pessoas sérias vão cada vez mais ficando de lado, vão ficando de fora. Essa pesquisa aí com 500 mil de pessoas não foi autônoma. Eles mesmos patrocinaram. E o resultado não foi como eles queriam. Porque alguns profissionais, na hora de dar o laudo, não se vendem. Mesmo estando comendo da mão deles. Pode ter certeza, você vê que aqui, né, fala o nome dessas pessoas, preste atenção, que logo elas não aparecerão mais, vai ser mudado, outros profissionais vão fazer essa pesquisa e vai dar o resultado que eles querem. Porque se trata aí, como eles dizem, a palavra de ordem, sustentável, desenvolvimento sustentável, se trata de aquecimento global e se trata de não abater animais. Isso é o que menos importa para eles, vocês veem que eles abatem gente, imagine animais. A gente vai chegar num futuro, meus irmãos, igualzinho que os filmes já vinham revelando pra gente. Lembra de Mad Max? Além da Cúpula do Trovão, o segundo filme, o que é que eles falam? Eles mostram, né, uma fábrica de cocô e o baixinho diz: não, isso aqui não é merda, é energia. Ele diz: mas isso aqui é merda. Ele diz: não, é energia. Então isso, meus irmãos, era para trabalhar a nossa mente, para que a gente aceitasse. Matrix o que é que mostra? Mostra os corpos sendo dissolvidos e virando alimento para os vivos. Você acha que eles não vão chegar aí? É lógico que vão. O seu corpo, por exemplo, eles já falaram isso discretamente, que o nosso corpo gera muito gás metano, por exemplo. Gás metano para carros é ótimo, deixa muito mais potente. Você lembra do Velozes 4 quando ele fala, ele usa gás metano? Pois é, meus irmãos, tudo isso é para trabalhar a nossa mente e a gente já ir acostumando, já ir desenhando o cenário na nossa cabeça para quando chega a hora de implementar isso, o povo já esteja acostumado. Agora, isso na nossa geração, né? Que nós ainda pertencemos, a maioria de nós, geração 70, 80, 90. Mas essa geração nova, meus irmãos, vai estar muito mais apta a aceitar essas coisas e ver, inclusive, como um ponto positivo. Nessa matéria do Canal Tech, nos comentários, tem muita gente defendendo, batendo palmas. São pessoas que já foram doutrinadas para aceitarem isso. E vão até, inclusive, criminalizar as pessoas que ficarem contra. Carne verdadeira, vinda de animais, vai ser muito difícil de o fazendeiro ter, só vai ficar mesmo quem é grande, e esses vão
distribuir essa carne, vão vender apenas para quem pode pagar, porque ela será muito cara, vai ser tanto imposto, tanta taxa em cima disso, né? Sempre dentro do politicamente correto, só quem vai ter acesso é a gente rica. Então é esse o caminhar que a humanidade vai. A gente poderia evitar isso, era tão fácil, meus irmãos, era tão simples, né? Ninguém precisaria nem levantar da cadeira, só dizer não. Somente perguntar, através do Twitter mesmo, uma tweetada, através de uma rede social. Olha, político, o senhor quer ser presidente? O que é que o senhor pensa sobre esse caso? O que é que o senhor vai fazer para evitar essa porcaria aqui? Só era perguntar. Mas o que é que acontece? As pessoas não estão nem aí para isso enquanto não acontece. E quando acontece, eles fazem de uma forma tão natural que elas pensam, ah, mas isso aí tinha que acontecer mesmo. Vão estar com fome e vão dizer, tu ainda tá reclamando, pior é estar com fome. É assim que o gado brasileiro principalmente age. Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Não é fácil fazer uma matéria dessa, não é simples também, dá muito trabalho, mas pelo menos eu fico com a consciência tranquila que você soube a informação verdadeira, você soube dos fatos e pode passar com tranquilidade pra frente, pode pesquisar também as fontes. Tem gente que diz, ah, Davi, você não coloca o nome, não coloca o link. Eu não faço isso porque o YouTube não quer. Toda vez que a gente divulgar algo de fora, o YouTube tira o alcance do canal, porque é uma infração nas regras. Você não pode estar divulgando links de fora para a pessoa sair da plataforma. Para compensar isso, eu mostro o título. Será que a pessoa não sabe simplesmente pausar o vídeo e abrir o navegador do próprio Google e pesquisar o título, que vai aparecer a matéria? Vai aparecer várias fontes que eu, inclusive, consulto antes de colocar. Dificilmente eu coloco uma matéria apenas de uma fonte. Então você veja como as pessoas estão acomodadas, estão preguiçosas, a ponto de não saber copiar um título e fazer sua própria pesquisa. É triste isso. E é por causa disso que eles vão conseguir implementar essa maldita agenda. Enfim, meus irmãos, eu ainda estarei aqui lutando. Enquanto eu puder despertar mais um, eu vou sempre achar que ainda é possível a gente fazer alguma coisa, pelo menos atrasar tudo isso. Conto com a sua ajuda. Agradeço demais a tua audiência e vou ficando por aqui. E antes que eu me esqueça, meus nobres e queridos irmãos, não esquece de dar uma conferida no canal da Bocudinha para você relaxar um pouco, para você aliviar. Ali é um canal que você pode assistir com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com sua mãe, seu pai. Você não vai ficar envergonhado por ter uma piada de duplo sentido. É aquele humor antigo, aquele humor que o Chaves fazia. Um humor que a gente realmente pode assistir sem ter vergonha de nada, sem se sentir culpado. Então a história dessa semana é que ela foi pro consultório médico. Eu vou deixar aí pra vocês verem com o padrasto dela, tá certo? Aí quando amanhã chegou, ele tá tão bravo pra mim que ele disse, tua mãe te deu uma pizza, menina. Como é que tu faz um negócio desse comigo, menina? Família, aqui não foi um peido não, aqui foi uma bomba. Vocês acham que eu ia ficar sozinha com aquela bomba, é? A Bocudinha não ia ficar com aquela bomba sozinha não, ela tinha de compartilhar. Ele disse, família, isso foi a primeira e a última vez que eu levei você pro médico, viu? E você foi fazer isso comigo, eu vou dizer a sua mãe. Essa Bocudinha não presta, né, família? Então, o link na descrição aí do vídeo e também no card. Agora sim, meus irmãos, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e tamo junto!